Você pode jejuar. Faça algo que você nunca fez. Você fala assim: pastor, se eu ficar só no líquido, pastor, de quinta-feira à noite para domingo de meio-dia, eu vou ter um troço. Eu vou te falar, irmãos, isso aqui é para a honra e glória do Senhor. Eu já jejuei 21 dias no líquido. 21 dias, a bênção foi que eu perdi 11 quilos. Aleluia, glória a Deus. Chega um ponto que você nem tem mais fome, você só tem desejo. É sério. Porque é diferente ser fome de desejo. Então, mas o desafio é que você seja um participante, amém? Dessa obra. Pastor, eu não quero participar. Não participe, ninguém é obrigado a nada. Mas se você quer ter experiências profundas com Deus, você precisa também buscar Deus de maneira profunda. E o jejum e a oração é uma das maneiras que você tem para buscar o Senhor de uma forma intensa. Amém, queridos? Durante 3 semanas vai acontecer desta maneira. Aleluia! Então creia, Deus tem coisas grandes para nós. Deus é um Deus de poder, de graça. Olha, eu estou com uma santa expectativa daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Só que, pastor, e na segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta e sábado, não tem mais nada? Tem. Você vai se abster de palavras de murmuração e de morte. Você está desafiado a liberar só palavras de vida. Aí quando você vai reclamar do seu cônjuge, você vai assim: sua bênção, aleluia, glória a Deus. Quando você vai reclamar assim do jeito dele, você fala assim: você é do jeito que eu pedi para Deus, aleluia. Será que vai ser desafio ou não? Eu acho que ficar sem comer é mais fácil. Ficar sem comer é muito mais fácil do que só falar palavras de bênção. Mas o grande desafio é esse: é semear palavras de graça durante 21 dias. Não tem murmuração, não tem reclamação, nada. Quando seu cônjuge, alguém da sua casa, começar a reclamar, murmurar, você fala assim: lembra do jejum, abençoado. Amém, queridos? Mas isso não pode ser motivo de briga. Estamos combinados ou não? Então, com certeza vai ter os deslizes, vão acontecer, né? Mas só aí você fala com muito amor e carinho, com muita sabedoria que você tem. Você fala: lembra do jejum, semeie palavras de vida, de graça e de favor. Amém? Estamos combinados? Então está lançado o desafio. Aleluia. Você imagina 21 dias só declarando palavras de vida, de graça, semeando só palavras que o Senhor vai selar na sua vida. Você imagina, depois dos 21 dias, você vai estar mais próspero, mais lindo, mais abençoado, mais cheio da vida de Deus. Você crê nisso ou não? Aleluia. Fala assim: eu sou abençoado, eu sou cheio da graça. As palavras que saem dos meus lábios são palavras de vida, de amor, são palavras de verdade. Agora olha para o lado e fala assim: você é lindo. Eu sei que para alguns foi difícil, porque não é a realidade, mas você está exercendo já o jejum. Amém? Você é abençoado, cheio do favor de Deus, da unção do Senhor. Mas serão 21 dias que nós vamos manifestar a graça, o poder e a vida de Deus através da nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre renovando o encargo do nosso coração para com a obra de Deus. Amém? Hoje nós separamos 2 semanas, que esta semana e a semana que vem, para tirarmos a nossa oferta do pagamento do nosso terreno. Amém? Então já faz um mês que nós estamos falando a respeito disso, que no dia 2 e no dia 9 nós tiraríamos a nossa oferta. E assim nós vamos fazer hoje. Mas eu queria que você entendesse algo, que é algo muito importante. Eu queria que você compreendesse o valor
de sermos participantes de algo eterno. Por que eu te falo isso? Porque só consegue se envolver verdadeiramente na obra de Deus quem consegue ver a eternidade. Não há como ter um envolvimento afinco, um envolvimento sério na obra de Deus se você não conseguir ver a eternidade. Porque se você se envolve na obra de Deus simplesmente com medo do inferno, você é um miserável, filho. Desculpa te falar isso. Porque o medo nunca deve ser a força propulsora das suas ações. Porque o medo não procede do Senhor. O medo procede do diabo. O que deve nos impulsionar a nos envolvermos com as coisas de Deus é a revelação da eternidade. E foi o que Jesus fez com muito êxito na vida de 12 homens. 12 homens que conseguiram compreender o valor de uma obra que eles estavam envolvidos. Você só consegue deixar as coisas desse mundo se você conseguir compreender no que você está envolvido. Muitos crentes, eles vivem às margens. Eles estão nas marginais da vida da igreja. Deixa eu tentar te explicar. Existem diversos tipos de pessoas na família de Deus, na obra do Senhor. Há aqueles que estão realmente envolvidos na obra de Deus. Uns estão envolvidos liderando, outros abrindo sua casa, outros trabalhando com ações sociais que a igreja está envolvida, outros são patrocinadores da obra de Deus. Mas há aqueles que estão nas marginais. Eles estão dentro do contexto de igreja, mas eles estão na periferia. É como se estivesse acontecendo algo dentro de um núcleo, num centro. Eles são convidados a participarem daquilo, mas eles estão aonde? Às margens. Estão simplesmente observando. Não querem envolver. Não querem estar envolvido. Então o mover de Deus está acontecendo, o fluxo da vida de Deus, a unção do Senhor está se manifestando. Muitas pessoas estão sendo tocadas por isso, vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo restituídas. O poder de Deus está se manifestando, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Mas estão simplesmente às margens, observando. De vez em quando ainda tentam se aproximar, mas as coisas desse mundo sugam ele para trás, para fora, com grande poder. Por que eu falo isso? Porque o desejo de Deus é que todos estejam envolvidos para reinarem com Cristo. Nós somos convidados a reinarmos com Cristo hoje, não é amanhã, não é no milênio. Nós somos chamados para reinarmos com o Senhor hoje, governarmos a nossa casa com êxito, sermos um referencial no nosso trabalho, sermos pessoas conhecidas e reconhecidas pela sociedade como pessoas honestas, que falam a verdade, que manifestam o poder de Deus, a vida de Deus, que expressam a verdade do Senhor, que dão testemunho realmente de alguém que foi transformado pelo poder de Deus. E todos nós somos chamados para isso, para sermos a expressão da graça e do favor do Senhor. Mas nem todos vivem dessa maneira. Mas por que não vivem assim, ou não desejam viver assim? Porque não viram aquilo que precisa ver. Não conseguiram compreender o valor de estar envolvidos em algo que é eterno. Por que existem pessoas que morrem por causa da pregação do Evangelho? Porque viram coisas que talvez nós não vimos ainda. Como aquele pastor que eu citei semana passada, que enterrou 9 pessoas da sua casa, simplesmente porque prega o Evangelho.
Simplesmente porque está pregando o evangelho. Mataram semana passada 9 pessoas da família dele, esposa, filhos, netos, genros, foram mortos. E no enterro ele falou: tentaram arrancar de mim Cristo, matando os meus filhos, minha esposa, mas Cristo está vivo dentro de mim como nunca teve antes. O que leva um homem a fazer isso? Ele conseguiu ver algo que muitas poucas pessoas conseguiram. E aí eu te falo, por que eu estou te falando isso? Porque estar envolvido na obra de Deus precisa ser compreendido como um privilégio. É o privilégio de poder estar envolvido em algo eterno. É o privilégio de poder, você sabe, construir, edificar algo que eu vou herdar na eternidade. Porque nada do que nós construímos naturalmente aqui, nós vamos levar para a glória. A sua casa não vai para a eternidade. O seu carro muito menos. Seus bens, suas roupas, nossos sapatos, tudo que nós estamos edificando naturalmente, nós não vamos levar para a eternidade. Ao contrário, isso pode ser uma grande bênção na vida de quem fica, como pode ser um grande problema, porque muitas pessoas, depois que o patriarca morre, famílias são destruídas, se degladeiam entre si por causa da herança. Eu costumo dizer quando faço velório que caixão não tem gaveta. Não tem. E a única coisa que vai contigo até o cemitério fica suas roupas. Ficam. Até sua lente desses dentão que você ficou vai ficar. Vai ficar tudo. Tudo fica. Mas o que nós levamos? Vou te falar o que você leva. Você leva as obras que foram edificadas através da sua vida pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Você leva aquilo que Deus conseguiu exercer através da sua vida no propósito dele, o desejo dele. Mas para que o desejo do Senhor se cumpra sobre a nossa vida, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos. Para que os sonhos de Deus se concretizem sobre a nossa vida, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos. E aqui eu quero te falar algo, irmãos. Quando nós nos envolvemos e nós conseguimos ver a obra no ângulo da eternidade, nós passamos a compreender que grande parte do que nós vivemos aqui não tem tanto valor quanto nós damos. Não tem. Às vezes nós atribuímos tantos valores às coisas daqui, mas são as primeiras a perderem o valor quando você está no leito da morte. São as primeiras coisas. As primeiras coisas que desaparecem o valor são aquilo que às vezes nós mais damos valor quando nós estamos bem. E o que mais ganha valor? Aquilo que muitas vezes nós não damos valor quando nós estamos bem. Olha, eu vi um dos homens mais ricos, o testemunho de um dos homens mais ricos do Brasil. Ele estava nos seus últimos dias de vida. E ele falou: eu construí um império. Eu construí muitas riquezas, tudo. E ele falou assim: só que isso hoje é o problema da minha vida. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui no hospital, meus filhos estão se degladiando lá fora, brigando por causa da herança. Quer dizer, o pai nem morreu, já estavam brigando por causa da herança. E ele falou assim: o que eu construí de fato? Porque tudo perdeu valor. E nós precisamos compreender que aquilo que tem valor eterno para Deus, na maior parte, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. O amor, o dinheiro não compra. Saúde pode até te ajudar, mas não consegue comprar saúde. Tantas coisas. Pastor, o dinheiro é ruim? Não, em hipótese alguma. O dinheiro, ele é neutro. Ele pode ser uma bênção, como pode ser uma grande maldição na sua vida. Tudo depende de como você
o utiliza. Agora, sempre que Deus nos abençoa com um propósito. Há um propósito nas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Há um propósito naquilo que Deus confia para nós, em nossas mãos. E acredite no que eu vou te falar, Deus quer te abençoar. A Bíblia fala outra coisa: Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Fala assim: eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus. Você já é abençoado, eu já sou abençoado. Mas o Senhor quer derramar mais bênçãos ainda, mais bênçãos. E aí você me pergunta: pastor, Deus quer me enriquecer? Deus tem nos enriquecido todos os dias. Mas há um propósito no enriquecimento, há um propósito em Deus nos prosperar. Deus é um Deus de prosperidade, irmãos. Deus é um Deus de riqueza. Você sabe, a gente tem que compreender isso. A pobreza não procede do Senhor. Só que Deus é tão rico que o dinheiro para Ele não é nada. A riqueza do Senhor vai muito além do dinheiro. Você sabe, os atributos de Deus são muito maiores do que qualquer fração monetária que possa existir nessa terra. Você olha para Jesus, Jesus não era um homem que tinha grande quantia de dinheiro, mas com certeza ele foi o homem mais rico que pisou aqui na terra. Mais rico. Quando ele precisava de dinheiro, ele mandava pescar o peixe. Abre lá a boca do peixe, lá tem uma moeda lá. Você imagina o quanto esse homem era rico? Quando ele queria fazer uma comunhão com os irmãos, ele falava assim: ei, vamos fazer uma comunhão? Vamos fazer uma cotinha? Não, aqui não tem cotinha não. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, traz para cá, agora todo mundo vai comer. Ele multiplicava. Multiplicava. Vocês estão entendendo? Você quer uma riqueza maior que essa? Uma riqueza maior do que, sabe, a multiplicação daquilo que Deus confiou nas suas mãos? Deus quer multiplicar os seus bens. Deus quer multiplicar aquilo que Ele tem confiado. Agora, você não vai ver na Bíblia Deus multiplicando dinheiro. Ele multiplica recursos. Não tem multiplicação. Ele tem multiplicação de recursos. O azeite estava acabando, deu para o profeta, multiplicou o azeite e a farinha. Você vai ver constantemente o Senhor multiplicando os recursos que Ele tem confiado nas suas mãos. Agora, nós precisamos compreender qual que é a base de multiplicação de Deus. Porque se você for na base da sua própria habilidade, você pode construir um problema. Assim, eu sou o cara, eu consigo, eu conquistei, eu fiz. Eu acredito sim que Deus te deu muitas habilidades para você colocar em prática. Mas acredite, a bênção de Deus sobre sua vida, a vida de Deus se manifestando sobre você. Esses dias me perguntaram, deixa eu me lembrar onde que eu estava. Estava em algum lugar esses dias. E aí, fazia tempo que as pessoas não me faziam essa pergunta. Aí ele me perguntou assim, uma pessoa me perguntou, falou assim: você faz o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ah, você é pastor? Que igreja? Sempre, as perguntas que sempre faz. Que igreja? Eu falei: a igreja Videira. Onde que fica a Videira? Eu falei: fica ali no córrego do Barbado. Ah, uma lá, que fica na frente da Multipadrão. Eu falei: ali mesmo. Não, mas ele lota, né? Eu falei: lota. É sempre a mesma fala. Eu falei assim: que benção. E você trabalha com o quê? Eu falei: eu sou pastor. Não, eu sei que você é pastor, mas você não trabalha não? Eu fiquei olhando para ele e falei assim: qual que é a visão que ele tem de um pastor? Você sabe? Eu falei: não, eu sou pastor mesmo, de fato, tal. Não, mas você só trabalha com a igreja? Eu falei: só com a igreja. E dinheiro? Como que você faz? Eu falei: não, tem um salário pastoral. Deve ser gordo o salário, hein? Deve ser um salarião gordo, né? Para viver do jeito que você vive, sendo pastor, né? Aí eu falei: não é tão gordo assim não. Eu queria que fosse mais gordo, mas não é não. Aí ele me deu uma cutucada assim. Tem uns caras que são sem noção. Ele me cutucou e falou assim: tirando o couro das ovelhas, né? Eu fiquei pensando. Eu falei: que visão que ele tem a meu respeito? Eu falei assim: deixa eu te falar algo.
O quê? Quanto você acha que eu ganho? Ele falou, olhou para mim e falou assim: você deve ganhar algumas dezenas de milhares de reais. Eu falei assim: não, eu não ganho dezenas de milhares, não é tanto assim quanto você pensa. Eu vou te falar um negócio. O quê? Se eu quisesse dinheiro, a última coisa que eu ia ser era pastor. Se eu pensasse em ganhar dinheiro, e eu falo isso na presença de Deus, a última coisa que eu seria era pastor. Porque se tem alguém que passa a luta financeira, são esses pastores. Eu sei que você se baseia no que a Rede Globo mostra, nas notícias, né, do Instagram e tantas outras coisas que os pastores tiram a lã das ovelhas. Infelizmente, tem pastores que tiram a lã das ovelhas, mas vou te falar, são muito poucos. Nem todo padre é pedófilo, e nem todo pastor é ladrão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Infelizmente existem aqueles que se aproveitam, existem aqueles que constantemente estão se aproveitando. Mas vou te falar, tem médico oportunista, tem dentista oportunista, tem profissional liberal oportunista, tem tudo quem tem empresários oportunistas. Tem ou não tem? Tem de tudo que é tipo. Só que cada um vai dar conta diante de Deus. Cada um vai dar conta diante de Deus. Mas eu quero te falar a respeito da obra que nós estamos edificando, e eu posso falar a respeito disso. Posso falar a respeito daquilo que nós estamos envolvidos. Eu quero te falar algo, como seu pastor. Se você estiver nos visitando hoje, eu gostaria que você compreendesse que essa palavra são para os membros. Não se sinta, como se diz, constrangido no que eu vou falar. Mas se tem algo que nós prezamos, é pelo bom testemunho. Principalmente um testemunho de boa administração. Eu não estou aqui, parte desses pastores, grande maioria deles não está aqui por causa de dinheiro. Ao contrário, porque eu abri mão de muito dinheiro. Durante muitos anos, falaram que eu era um tolo, que eu era um louco. Abri mão de todas as posses que eu tinha para ser pastor. O pastor Christian, talvez você não sabe, mas eu posso falar dele. Ele não fala. A família dele é dona, os tios dele, que o pai dele era sócio dos tios, é dona do maior garimpo de Poconé. Os tios dele são milionários. Eles não aparecem na sociedade aqui porque são pessoas simples. São milionários. O pastor Christian e o pastor Ginês abriu mão para ser pastor. Para ser pastor, abriu mão de riqueza. O pastor Erlon, que é pastor do Pedro 90, tinha uma gestão de 70 pessoas. Ele era um diretor numa empresa. Abriu mão para ser pastor. O pastor João era concursado, João Amaral. Abriu mão para ser pastor. Assim vai. Então, nós não estamos aqui envolvidos nessa obra porque, eu não tenho nenhuma outra oportunidade, então eu vou ser pastor. Não, a última coisa que eu queria era ser pastor. Mas por um chamado, eu me envolvi na obra. E eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Nós não edificamos uma obra baseada no aproveitamento das pessoas. Porque nós entregamos muito mais do que muitas vezes a gente pode entregar. Por que eu estou te falando isso hoje? Porque sempre quando nós vamos tratar de assunto de oferta, de tirarmos uma oferta, eu percebo que muitas vezes as pessoas ficam constrangidas. Porque há familiares que vão julgar, vão condenar. Muitas vezes até a você próprio. Você sabe, você prefere deixar que o diabo gere coisas na sua cabeça que são mentiras, em vez de estar envolvido naquilo que realmente tem valor. Você sabe, uns tempos atrás, nós estávamos tirando uma oferta lá para Goiânia. E tinha uma irmã da videira, que o sonho dela era ter uma bis. Sonho é outras coisas, irmão. Bis não, pelo amor de Deus. Sonho com carro, em casa, uma bis. Sonhos de Deus são muito maiores do que os seus, amém?
Nada contra quem tem bis. Eu quero profetizar que você vai ter um carro em nome de Jesus. Então, e aí ela foi juntando dinheiro. Foi juntando dinheiro para comprar bis. E os colegas até do seu trabalho, ela vendeu algumas rifas, uns negócios, ajudaram ela. Mas chegou no dia de tirar a oferta lá para a construção do prédio. E Deus falou com ela: oferta o dinheiro da bis para a obra da igreja. E ela foi comentar com alguém que trabalhava com ela. O que você acha que falaram para essa moça? Que ela estava doida, que ela estava ficando louca, onde já se viu, que ia sustentar os pastores e não sei o quê. E no pastor Naor, ripa na chubica nele. O pastor Naor nem estava sabendo de nada. Quando ela foi entregar o valor, ela chegou para o pastor Naor e falou assim: pastor, Deus falou comigo, eu ia comprar uma moto, mas Deus moveu o meu coração para eu ofertar. E aí o pastor Naor ficou meio constrangido, falou assim, pensou com ele: eu não vou aceitar essa oferta, senão vão olhar para mim e vão falar o quê? Olha lá o batedor de carteira de velhinha, está ali, ó. Só que Deus falou algo para o pastor Naor: aceita que sou eu que estou movendo o coração dela. E aí ela foi e ofertou. Quando ele recebeu a oferta dela, Deus falou: agora devolve. E aí ele falou assim: você deu a oferta? Ela falou: dei. Está dado? Tá, vamos orar? Vamos. Aí o pastor orou com ela, ela deu a oferta. Ele falou: então tá, deu. Agora eu estou te dando de volta. E abençoou ela novamente com a oferta. Beleza. No outro dia, segunda-feira, ela foi trabalhar. Aí os amigos do trabalho falaram o quê? Ô tonta, e aí ofertou lá para o pastor? Ofertei. E ele aceitou, acredita? Esse cara, esse aí é um falastrão, um ladrão. E no pastor Naor, ripa na chubica. Aí na hora que eles terminaram de falar, ela falou assim: mas teve uma outra coisa. O quê? Depois que eu dei, ele devolveu. Aí eles: esse pastor é sério, esse pastor aí é gente boa, hein? Esse pastor aí é gente boa. Você percebe algo? Você consegue perceber? As pessoas não compreendem quando Deus fala. As pessoas não conseguem compreender quando é Deus movendo. E por isso quero te falar algo: nunca dê uma oferta se Deus não falar com você. Não dê oferta porque eu estou pedindo, filho. Não dê oferta porque o pastor está falando. Dê oferta porque Deus falou com você. Oferte quando Deus falar com você. Agora, se você tiver coragem, hoje, coragem você tem que ter, peça para Deus se é para você dar uma oferta. Peça para Deus, seja sincero. Fala para o Senhor: Senhor, é para eu ofertar? É para eu ofertar? Qual que é o valor para eu ofertar? Porque muitas pessoas não têm coragem de pedir isso para Deus. Por que não tem coragem de pedir para Deus? Porque sabe que se pedir, Deus vai falar. Eu sempre falo: você quer estar envolvido em algo? Peça para Deus se é para se envolver. Peça para Deus o que é para você fazer. Não faz porque o pastor está falando, mas faça a prova com Deus. Pergunte para Deus: Deus, é para eu me envolver nisso? Eu estava conversando antes ali na sala com um membro aqui da nossa igreja. Ele estava me pedindo um conselho, e ele me pediu a respeito de uma oferta em relação a uma pessoa. Eu falei: ei pastor, o que o senhor acha? Oferta ou não? Eu falei: o que Deus falou com você? Que não importa o que o pastor acha. A questão é: Deus falou para você ofertar? Ele falou: não. Eu falei: então, faça o que Deus falou. Porque eu posso muito bem, oferta. Mas se Deus não falou, vai ser uma oferta ao vento, filho. Faça aquilo que Deus está movendo ao seu coração. Não faça por obrigação, nem por necessidade. Porque Deus só ama quem dá com alegria. A mesma coisa acontece em todas as áreas da sua vida. Outra coisa que eu quero te ensinar hoje. Ensinei para minha esposa ontem. Eu tenho feito um exercício que tem mudado minha vida.
Eu tenho transformado preocupação em oração. Então, quando vinha preocupação, todos aqui ficam preocupados, não ficam? Você não se preocupa? Quando vinha preocupação, tipo, amanhã, nossa, o pastor está pedindo oferta, não sei nem como que eu vou pagar meus boletos amanhã. Você está ali, talvez pensando. Nesse momento, o que você faz? Envolve Deus nisso. Senhor Deus, o que eu faço? Me dá uma direção, Espírito Santo. Me conduza. Você percebeu que era uma preocupação que se transformou no quê? Numa oração. Começa a transformar as preocupações em orações. Quando vinha preocupação, envolve Deus dentro. Envolve o Senhor junto. Senhor, como que eu faço para lidar com isso? Senhor Deus, eu vou ter que lidar com essa circunstância. Como que eu faço? Porque se você não envolve Deus nisso, ela só se torna uma preocupação que vai desgastar você, vai gerar estresse, vai gerar um cortisol na madrugada, você vai acordar, não vai mais conseguir dormir, e vai acordar no outro dia cansado. Então sempre que a preocupação vir, pega e transforma em uma oração, coloca Deus dentro disso. E eu te falo hoje, coloque Deus dentro da sua oferta, peça para Deus, fala para o Senhor. E você sabe que Deus nos convida a sermos participantes, tanto o pobre quanto o rico. Lembra da oferta da viúva de Serepta? Ela era uma viúva pobre, que estava ali pronto para morrer. Aí o profeta Elias vai até ela, e o Elias pergunta para ela: o que você tem para comer? Ela falou assim: eu tenho um pouquinho de farinha e de óleo, nós vamos fazer um bolo, eu e meu filho, vamos comer e morrer. Ele falou: faz o bolo, mas quem vai comer primeiro sou eu. Ou seja, sincero, se eu vou visitar uma viúva, abro a geladeira dela, tem um pedaço de queijo, salame e água, e eu falo: você só tem isso para comer? Só, quem vai comer sou eu. E você vê, o que você vai falar de mim? Sem vergonha, lazarento, vai visitar a viúva e ainda come o que ela tem na geladeira? Mas foi isso que o profeta fez. Ele comeu a única coisa que a viúva tinha. Mas o que aconteceu depois disso? A Bíblia fala que o profeta falou: enquanto houver seca e ainda não chover, não vai faltar farinha na sua casa. O que Deus fez? Deus pegou e multiplicou. Mas como que foi a multiplicação? Ela teve que fazer o quê? Dar. Vocês entenderam? Tudo aquilo que você entrega para Deus como oferta, Deus multiplica na sua vida. Multiplica. Não há como Deus multiplicar algo que você retém, filho. Se Deus está te pedindo, me dá para eu multiplicar, e você retém, como que Deus vai multiplicar? Deus não consegue multiplicar aquilo que você retém, se Deus pedir. E Deus pediu para essa viúva, porque a Bíblia fala que Deus falou com ela. Mas vou te falar uma viúva rica agora. Viúva não era rica não, era uma mulher rica. Ela não é viúva essa. Tinha uma mulher, uma sulamita, e ela tinha uma casa boa, tinha um marido muito joia, e o profeta passava sempre ali, visitando eles. E um dia ela falou: ô meu bem, vamos construir aqui um quarto para o profeta, ele sempre passa aqui, e vamos construir ali um aposento para ele, colocar um frigobar, uma cama, um ar-condicionado, porque ele está sempre passando, para ele ficar bem. E aí o marido dela topou, fizeram lá, e aí o profeta fala assim: como que eu posso retribuir isso que você está fazendo? Sabe qual que é a resposta dela para o profeta? Não preciso de nada, meu marido é muito rico e nada me falta. Aí o servo do profeta falou: eu sei algo que ela precisa, ela não pode ter filho. Aí o profeta fala, então fala o seguinte: fala que no próximo ano, aqui um ano, nessa mesma data, eu vou passar aqui e ela vai estar com o filho no colo. E o que foi que aconteceu? O filho nasceu. Mas ela não pediu nada, ela simplesmente reconheceu que era um homem de Deus. Simplesmente reconheceu que era uma obra divina. Quando você reconhece que é uma obra de Deus, você se envolve. De alguma maneira você acaba se envolvendo. Você fala: essa obra aqui é uma obra de Deus, eu preciso me envolver nisso, eu preciso estar envolvido nisso. Outra afirmação é quando você tem um coração grato. Grato.
um coração de gratidão àquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você fala, eu preciso fazer algo, eu estou envolvido nessa obra. Há muitos anos atrás, aproximadamente 30 anos atrás, o pastor Christian e o pastor Ginês estavam envolvidos com o pastor Adão, que era o pastor da época, lá no Araés, onde que é a videira do Araés hoje. Reunido algumas pessoas. Depois se tornaram 50 pessoas, e eles se reuniam lá no fundo do terreno. 50 pessoas. Aí o pastor Adão falou assim, nós vamos construir um prédio para 500 pessoas. Eles eram quantas? 50. Falou, nós vamos fazer um prédio para 500 pessoas. Todo mundo falou assim, esse pastor está ficando doido. Esse pastor está louco. Nós somos 50, ele quer construir um prédio para 500 pessoas. Pois bem, construir o prédio para 500 pessoas. Hoje nós temos 3 cultos no domingo lá. Nós temos 3 lá, nós temos 4 aqui. No total nós temos 12 cultos entre Várzea Grande e Cuiabá todo domingo. E sabe o que aconteceu? Ficou pequeno. Precisamos crescer. Precisamos avançar. Por quê? Porque essa obra não é obra humana. Essa obra é uma obra de Deus. Não é por causa da habilidade do pastor Christian, não é por causa da habilidade do pastor Douto. E outra coisa, quero que você compreenda como membro dessa igreja. Essa igreja não tem dono a não ser Deus. Essa igreja não é do CPF do pastor Christian. Essa igreja, tem igrejas que são de CPF, vocês sabem disso. Tem igreja que tem dono, e quando o pastor vai embora ele vende a igreja. Absurdo isso daí. Mas essa igreja é um CNPJ, que quem faz parte é um conselho. Então se amanhã o pastor Christian sair, a igreja continua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A igreja videira não é do pastor Aloísio. Existe um conselho apostólico com 12 homens que fazem parte do pastor Aloísio. Então essa igreja não é de uma pessoa. Essa igreja é de todos que fazem parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa história. E hoje, um novo capítulo está sendo escrito. Agora nós estamos falando que em irmos para uma nova etapa como igreja. E há um convite para todos participarem. Há um convite para que todos sejam participantes deste momento. Agora, eu falo na presença de Deus, irmãos. Quero te falar com muito amor e carinho. Seja participante por amor a Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não seja participante dessa obra por amor a uma placa. No céu não tem placa de igreja. Não tem placa batista, presbiteriana, videira. Não. É igreja de Cristo. Faça por amor a Cristo. Faça por amor à obra de Deus. Faça por amor. Nós estamos fazendo uma call, acho que foi ontem, eu e minha esposa conversando com um casal online. Fazia tempo que a gente não via. E ela estava testemunhando a respeito dos filhos dela. Os filhos dela estão tudo encaminhados. Um está na faculdade, outro estava fazendo curso não sei aonde. E ela falando o quanto isso tem sido bênção na vida deles, porque eles são crentes de verdade. Falou assim, pastora, os meus filhos são crentes, na faculdade eles pregam o evangelho, sabe, eles estão fazendo cursos, são um referencial. E ela falou assim, eu sou muito grato ao Kids, porque eles foram ministrados lá no Kids, quando foram apresentados aqui, cresceram dentro de uma célula. Você sabe, ela falou assim, não tem nada que pague isso, a gratidão que eu tenho pela vida da igreja, nada que pague. E eu falei assim, irmã, eu louvo a Deus pela sua vida. Se todos tivessem essa revelação, você sabe, a respeito da vida da igreja, não existe um lugar mais seguro para você criar os seus filhos do que na vida da igreja. Não existe um lugar mais poderoso para transformar a sua vida conjugal do que se envolver na vida da igreja. Não existe algo mais poderoso para transformar você do que você cuidar de pessoas. Quando a gente pega aqueles casais bem problemáticos, que eles vêm, e daí eles dão muito problema, sabe? Aqui hoje não tem nenhum. Foi no culto da manhã, eles estavam, os problemáticos. E aí vai, e briga,
E a gente vai, e aconselha, e volta, e tchá, e vai. Aí no final, eles param um tempo, aí eles falam assim, amadurecemos. Eu falei, ainda não. Vai amadurecer, vocês vão começar agora, que agora vocês vão cuidar de outros. E aí eu boto eles cuidar. Aí passa um tempo, ele foi pastor do céu. Que é difícil você aconselhar, fazer um negócio que nem você faz. Eu falei, pois é. Foi agora que vem a maturidade. Agora que vem o crescimento genuíno. É quando você passa a cuidar de alguém que era igualzinho você. Sabe quando pega aqueles rebeldes? Que fala mal de pastor, de líder, de discipulador, tudo. Eu falo assim, fique em paz, a hora vai chegar. Aí ele vai, converte, faz cursão, CTL, começa a liderar uma célula e pega um igualzinho ele. Aí ele chega e fala, pastor, agora eu sei que é lidar com rebelde. Eu era rebelde, né, pastor? Eu falei, não sei, você está falando. Pastor, estou tratando um rebelde lá, eu olho para ele e falo assim, eu era igual esse cidadão aqui. Tem que amar ele. Eu falei, agora você está entrando no platô de maturidade. Maturidade. A mesma coisa acontece em todas as esferas da igreja. É quando você vence mamon. É quando você passa a ser um ofertante. E aí você fala, nossa, mas eu era mão de vaca, hein? Meu Deus do céu. Aí eles começam a falar, pastor, na hora que você falava de dízimo e oferta, eu tinha vontade de esganar. Eu falei, eu te entendo. Eu falei assim, eu entendo. É porque o seu coração ainda era totalmente tomado por mamon. Mas hoje eu tenho alegria em dizimar, pastor. Hoje eu tenho alegria em ofertar. Por quê? Porque agora eu entendi o valor da eternidade. E eu vou te falar um negócio, irmãos. Eu sou o primeiro a ofertar quando eu vim pedir oferta. A minha oferta já está reservada para esse negócio aí. Eu confesso que eu achei que ia ser algo de menor valor. Mas tudo bem. Deus sabe o que pede. Mas você sabe, uma coisa eu vou te falar, ganhar dinheiro é difícil? É ou não é? Ganhar dinheiro é difícil, irmãos? Juntar é difícil? Fala assim, ganhar dinheiro é difícil. Juntar é pior. Dar nem se fala. Se ganhar é difícil, juntar é mais ainda. Dar ainda, aí piorou. Mas é dessa maneira. É assim que a gente vence mamon. É quando nós conseguimos vencer essa barreira e compreender que o que você está edificando é para a eternidade. É para a eternidade. Eu não estou gastando minha vida aqui à toa, filho. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. A nossa igreja é uma igreja generosa. As pessoas são generosas. E eu quero te falar algo hoje. Nós vamos hoje entregar nossa oferta e nós vamos ceiar. E eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Coloca um caminhão de amor no que eu vou te dizer. Se a oferta é muito para você, é muito para Deus. Você quer basear? Se a oferta é muito para você, é muito para Deus. Se for pouco para você, é pouco para Deus. Porque nós não medimos a proporção da oferta em valor. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus estava sentado na beira do gasofilaço, como eu vou fazer hoje aqui, vou ficar olhando você hoje ofertar aqui. E só vai ceiar hoje quem ofertar. Você acha que é bíblico isso ou não? Se eu for, eu posso usar um argumento da Bíblia. Abraão e Melquisedeque. Que quando ele trouxe o dízimo, ele comeu o quê? Da ceia. Mas não vou fazer isso não, estou brincando. Tem irmão que já está pálido. Fica em paz, você vai ceiar. Fica tranquilo. Mas Jesus estava sentado do lado do gasofilaço. E a Bíblia fala que muitos ricos traziam grande quantidade de dinheiro. Mas veio uma viúva e jogou ali 2 moedas. Jesus para e fala, ei, você imagina, eu estou sentado aqui, os ricão trazendo grande quantidade, vem uma viúva para, ei, queria falar algo aqui. Essa viúva aqui ofertou mais que vocês tudo aí, que estão sentados aí, ó. Vocês que trouxeram 1 milhão cada um, essa viúva aqui deu mais. Vocês deram do que sobrava. Essa mulher deu de tudo que ela tinha. De todo o seu sustento. Vocês estão entendendo? Não é a questão de quantidade. É aquilo que Deus move no seu coração para você participar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Aleluia.
Poxa, pastor, achei que ia vir hoje escutar uma palavra de ânimo, de prosperidade. Achei que eu ia sair daqui orando em línguas. Você só não sai orando em línguas e não vê isso como uma palavra de prosperidade se Mamon governa a sua vida. Aí não, mas se você tem o Espírito de Deus, você consegue orar em línguas ofertando e consegue entender que não existe uma palavra de maior prosperidade do que poder ofertar. Não existe. Não existe, filho. Maior oportunidade que nós temos de prosperarmos é quando nós entregamos, quando nós semeamos. E todos nós somos chamados hoje a semearmos. Você é chamado, eu sou chamado. O Senhor tem algo poderoso para nós. Acredite no que eu vou te falar. Deus tem enriquecimento para você. Mas não existe um enriquecimento da parte de Deus se não for para se abençoar a obra. Você imagina Deus te dando um monte de riqueza e você não dá nada para o Senhor? Não que Deus precise, não é isso. Tem pessoas que ouvem, concordam com tudo, mas não ofertam. Está tudo bem, está tudo bem, fique em paz. Oferte com alegria no seu coração. Fala, eu quero ser parte disso, quero ser parte dessa obra. Um dia você vai passar lá na beira da pista, você vai ver aquela obra, você vai ver ali ônibus chegando dos encontros, milhares, pessoas sendo batizadas. Você vai estar bem velhinho, você vai falar, eu ajudei a construir isso aqui. Seus netos vão estar lá, sua geração vai estar participando, e você vai poder falar, eu ajudei a edificar isso daqui. Eu me lembro, pastor Douto tinha cabelo preto ainda era meio bonitão, fortão. Hoje está gordinho, esquisito. Está lá, não vou ficar não, estou brincando, pelo amor. Palavra de vida, vou estar top. Lembrei de jejum agora, está sarado. Você lembra que ele pediu lá, aquele dia, eu ofertei. Olha só o que foi construído hoje. Você imagina nisso? Você consegue imaginar seus netos, seus bisnetos, vivendo o mover de Deus, a qual você começou? Na sua casa, na sua família. Você poder mostrar, fala, filho, aqui ó, um dia nós levantamos os primeiros tijolos dessa obra. Começamos aqui. Você é chamado para isso hoje, filho. Mas faça com alegria, faça com prazer, com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Quero fazer um desafio com você agora. Feche seus olhos por um instante. Queria que você orasse. Peça a Deus. Fala, Senhor, o Senhor quer que eu me envolva nisso? O que o Senhor quer que eu oferte? Tenha essa coragem de fazer isso hoje, de pedir para Deus. Fala, Deus, qual que é o valor que o Senhor quer que eu oferte hoje? O que o Senhor quer que eu participe? Seja sincero. Peça para Deus, fala, Deus, eu quero ser participante disso. Eu faço parte dessa igreja. Essa igreja abençoa minha família, abençoa meus filhos. Essa igreja é uma bênção, e eu quero que essa obra prospere. Fala para Deus, Deus, o que o Senhor quer que hoje eu oferte? Amém. Se você precisa de envelope, tem aqui na frente. Eu quero orar por você, quero orar pela sua oferta, quero te abençoar hoje. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus Pai, a vida desses homens e dessas mulheres. Prospere em seus caminhos, conceda a eles a graça, Senhor Deus Pai, de serem participantes dessa obra. Senhor Deus, eu abençoo eles. Eu declaro sobre eles hoje a multiplicação dessas ofertas. Aqueles que não podem ofertar hoje, mas podem ofertar semana que vem ou na outra semana, prospere seus caminhos. Senhor Deus, conceda a eles a graça de serem, Deus, testemunhas vivas do mover do Senhor nessa cidade. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor Deus, a bênção de Deus sobre cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Graças